E agora o assunto destaca pautas econômicas. Muito bem, então, o assunto é saber direito, o importante é informar a população. Prestação de serviços está no DNA da Band. O Dr. Breno de Paula, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Band Cidade. Boa tarde, é uma satisfação participar do programa para tratar de um tema tão relevante que é a aprovação da reforma tributária com grande impacto para os contribuintes do Brasil, de Rondônia e para as empresas que são responsáveis aí pela função social e a retomada da economia que busca um melhor ambiente de negócios para toda a sociedade. Perfeito, doutor. Como é que a gente pode classificar os principais impactos desta reforma? Muito se fala, mas pouquíssimo se sabe, né? Até porque o debate com a sociedade ele foi muito discreto. A gente observa que, por exemplo, a aprovação da reforma agora, né, nessa segunda rodada, depois de passar pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, ir ao Senado, ter alterações e voltar à Câmara dos Deputados na sexta-feira passada, foi uma votação relâmpago. E nesta época do ano, uma sexta-feira, um quórum que deu para fazer a votação e em 2 turnos, um seguido do outro. Quase que não justifica 2 votações, né? Enfim, o que o senhor classifica como principais características dessa reforma? Então, após o processo legislativo, né, é muito importante a gente esclarecer para a sociedade que agora encerrou o processo legislativo e foi aprovada a emenda à Constituição Federal, que deve ser promulgada hoje à noite ou amanhã, né? Então, agora, nós, os operadores do direito, temos uma norma constitucional posta para que a gente possa avaliar para a sociedade. De fato, eu concordo com você, os debates deveriam ser mais profícuos, os debates deveriam avançar para outros segmentos e não ficar tão somente sobre a reforma sobre o consumo e avançar para a tributação sobre a renda e a propriedade também, mas, enfim, foi o que o contexto político conseguiu conduzir. E agora, nós, os contribuintes e a sociedade, temos que nos debruçar a respeito desta emenda constitucional aprovada. É muito importante, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer para todos é que a emenda constitucional foi aprovada, mas que ainda precisa de regulamentação. Ou seja, o Congresso Nacional, por meio de uma lei complementar, ainda vai precisar regulamentar aproximadamente 77 pontos que ficam na pendência de regulamentação pela lei complementar. Outra questão muito importante que eu acho que precisa ficar esclarecido para a sociedade é que essa reforma tributária, como eu já falei, ela se ateve a tratar dos tributos sobre o consumo. O Congresso Nacional, os políticos, os congressistas, seja por estratégia, seja por ambiente político, não trataram de tributar a renda, não trataram de tributar a propriedade, e sim exclusivamente sobre os tributos sobre o consumo. E o grande pano de fundo dessa reforma, o discurso no marco teórico que fundamentou essa reforma, foi a busca da simplificação. Nós buscávamos extinguir 5 impostos, 5 tributos, que é o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IPI, e em substituição a esses 5 encargos, criar o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que incide sobre a receita de bens e serviços sobre o consumo final. É bem verdade, isso é muito importante que seja esclarecido, que a discussão no Congresso Nacional é política, né? E às vezes ela sabemos como começa e não sabemos como acaba. E esse discurso da simplificação não ficou muito saudável, porque vejam bem, nós excluímos
4 tributos e criamos 6 tributos. Então, hoje nós temos mais complexidade tributária, porque atualmente nós temos, de acordo com a emenda, o IBS, a CBS, as 2 contribuições estaduais em substituição aos fundos, o imposto da mineração e o IPI da Zona Franca de Manaus, que nós achávamos que íamos extinguir e acabou ficando o IPI da Zona Franca de Manaus. De modo que a simplificação, que era o discurso motor e político desse debate no Congresso Nacional, no final, na noite retrasada, o que nós vimos é que a complexidade, lamentavelmente, vai aumentar. Outra preocupação, e eu não sei se eu já devo entrar de sola nesse assunto, é a grande preocupação com o aumento abrupto da carga tributária para o setor. É justamente isso que, para a grande massa, interessa mais ainda, né? Primeiro ponto, foi uma cortina de fumaça com a questão política, forçando a barra, querendo celeridade na aprovação, justificando uma desburocratização, uma simplificação, quando na realidade, na prática, pela ótica do senhor, que é especialista da área, não veio. Agora, o ponto X da questão e o que a sociedade esperava era uma desoneração, uma redução das tarifas. Isso parece-me que também não veio e nos preocupa muito porque há perspectivas de até ter tido aumento na aplicação da mesma. Eu só queria entender um pouco mais sobre esse ponto, doutor. A reforma administrativa deveria caminhar paralelo à aprovação dessa tributária ou não teria nenhuma correlação? Isso é de fundamental compreensão e deve ser o principal debate no Congresso Nacional, que é a reforma administrativa. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado, o custo do Estado. Toda a razão de ser da tributação é para gerar recursos para que o Estado possa desempenhar atividades essenciais. Mas se o Estado, se a União, Distrito Federal e municípios não reduzirem o tamanho, o custo da máquina administrativa, nós vamos fazer dezenas de reformas tributárias e nunca vamos chegar a lugar algum. No caso em concreto, e já respondendo a sua pergunta, nós vamos ter um aumento abrupto, cruel, sem precedentes da carga tributária no país, que atinge principalmente o setor de serviços. Hoje, o setor de serviços, excluindo os optantes do Simples, aqueles que optam pelo lucro presumido, que é a maior parte, pagam aproximadamente 10%, 11% de carga tributária. Nós vamos ter um IVA com alíquota padrão que pode chegar a 28%. Ou seja, nós vamos ter um forte aumento de carga tributária para o setor de serviços, que responde por 70% da economia brasileira. Outra questão que me preocupa muito, muito mesmo, principalmente para nós que somos do norte e nordeste do país, é o que se refere à redução dos benefícios fiscais, os benefícios fiscais que deveriam e devem fomentar a redução das desigualdades regionais e sociais. Então, essa crise da federação, do pacto federativo, também incomoda muito. Então, respondendo objetivamente e com muita lealdade o seu questionamento, nós vamos ter, sim, um aumento de carga tributária muito severo para o setor de serviços e para os contribuintes brasileiros. Doutor Breno de Paula, advogado tributarista, esse assunto renderia alguns programas, nem diria um programa inteiro, vários deles, porque a questão é muito complexa. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Se for possível, só sintetiza para nós no mais curto espaço de tempo. Lamentavelmente, a rede da Bandeirantes Brasil já está chamando e eu vou ter que entregar a programação local para a nacional. Mas o período de transição
né, de aplicação dessa nova, né, carga tributária, novo formato que a gente vai ser aplicado? Qual é o processo, a grosso modo, assim, até quando isso deve ser implementado? Essa é uma grande preocupação, porque nós vamos passar por um período de transição de 10 anos, até 10 anos. Então, nos próximos 10 anos, nós vamos conviver com dois sistemas. O atual, que nós já estávamos vivendo há 35 anos, desde 1988, e a implementação do novo sistema por mais 10 anos. Ou seja, mais complexidade tributária, mais burocracia e muita preocupação para os contribuintes brasileiros. Doutor Breno de Paula, muito obrigado, um grande abraço, uma ótima tarde. Muito obrigado. Até mais. Importante demais esses esclarecimentos, né? Deixando a par da situação no nosso quadro Saber Direito.